Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem por aí? Vamos falar sobre nigrossoma hoje? Uau! Pois é, eu tenho certeza que você já pensou, vou pedir uma ressonância para ver o nigrossoma. Mas e aí? Como é que eu vejo? Como é que eu não vejo? Será que vão saber fazer? Como é que eu tenho que pedir? Isso tem que vir explícito no laudo? Não tem? Tem? O que eu faço? É sua dúvida? Então, tá no lugar certo. Já dá uma curtida nesse vídeo, já me espera depois da vinheta e vamos começar a avaliar como o nigrossoma tem que ser feito. Já se inscreveu no canal? Não? Então clica lá em cima, já faz a sua inscrição que eu tô te esperando aqui. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o nigrossoma. Dentro de um artigo de SW bastante interessante de revisão recente, foi feito agora em 2011 na Radiology, a gente tem as principais indicações e como você vai ver o nigrossoma. Por que eu estou falando isso? Porque o nigrossoma está na moda. Você quer dar o diagnóstico de doença de Parkinson usando o nigrossoma? Isso é uma primeira pergunta que eu faço para você. Adianta? Você tem certeza que o nigrossomo vai definir que a doença é Parkinson e não uma síndrome parkinsoniana? É importante a gente conhecer e entender as limitações desse método. Então, o SWI, ele é uma sequência chave para fazer esse diagnóstico, mas não é qualquer SWI, não é qualquer máquina, não é qualquer corte que serve. A gente precisa ter o SWI totalmente direcionado para o tronco cerebral, para avaliação do pedúnculo cerebral, para ver efetivamente como está se comportando a substância negra ali naquela região. Então, o número 1, que aqui o step 1 que eles falam, que você vai fazer, né, uma ressonância frente a uma suspeita de doença de Parkinson, frente a uma suspeita de doença parkinsoniana-like, ou frente a um tumor, a um tremor, que você não está com certeza se é essencial ou não, que não ficou claro clinicamente para você como é o comportamento daquele tremor, e aí você pede para tentar ver o nigrossoma. Só que a gente precisa ter alguns cuidados, porque muitas vezes eles estão no mesmo pacote de doença e você não vai conseguir diferenciar. Então vamos secar aqui, ver umas imagens, entender como esse organograma aí funciona, porque aí você vai ver, adianta eu pedir ou não adianta. E essa conclusão vai ser sua. Então, é óbvio, doença de Parkinson precisa de ressonância para fazer o diagnóstico? Não. Normalmente a gente vai fazer o diagnóstico baseado em dados clínicos e se pede a ressonância para afastar outras causas. Ah, sim, porque você pode ter um tremor de origem vascular, então a gente tem que fazer um protocolo voltado para avaliação de núcleos da base, para ver se tem algum infarto lacunar ali em algum lugar chave. Então, isso é uma das indicações. Pode ser que o paciente tenha um tumor, alguma outra coisa ali, sinais de intoxicação de núcleos da base, que está fazendo com que ele tenha um tipo de comportamento, um tremor diferenciado, que é uma coisa nova e que você vai pesquisar. Então, na verdade, a gente sempre vai pedir a ressonância não para confirmar a doença de Parkinson em si, a clássica, e sim para excluir outras causas. Até que começou a se falar no nigrossomo. E o nigrossomo, ele vem trazer a informação do eu tô lá ou eu não tô. Se eu tô, provavelmente não é. Se eu não tô, pode ser um monte de outra coisa. E aí você vai ter que continuar se virando com outros exames ou com os dados clínicos para chegar nesse diagnóstico diferencial. Então, a ressonância de rotina, a gente sempre vai fazer para excluir outras lesões. E o SWI é importante aqui? Sim, para ver se tem aqueles microsangramentos lá de núcleo da base. Pode ser um paciente com hipertensão crônica, diabetes crônica, com muita doença vascular. Então você tem que ver ali naquela região de como está o comportamento. Pode ser um tumor, pode ser uma isquemia, pode ser um monte de coisa. E hoje a gente pode incluir a avaliação do nigrosoma fazendo um SWI de alta resolução. E aí, como é que é esse SWI de alta resolução? Ele é um SWI que eu tenho que fazer no aparelho de 3 Tesla, é um SWI que a gente tem que fazer cortes finos com FOV pequeno, ou seja, uma imagem pequenininha só ali em cima do tronco cerebral, com um SLAB bem curto, porque é uma sequência muito cara. O que é uma sequência cara? 5, 6 minutos. Para um paciente que às vezes tem tremor de cabeça, que vai ficar ruim porque ele já não consegue ficar com a cabeça parada. Ou que ele tem um tremor muito importante de alguma outra região do corpo que faz com que ele vibre a cabeça mesmo sem querer e não consegue ficar completamente parado dentro da ressonância magnética. Então, a gente tem que entender se o paciente vai conseguir fazer. Isso é uma das limitações. Se ele conseguiu fazer, show de bola. E aí a gente tem que fazer da maneira correta. Ah, Fernanda, mas eu só tenho um aparelho de 1,5. Então, você pode até ver o nigrossom, mas você não vai fazer da maneira correta e os estudos mostram avaliação no aparelho de 3 Tesla. Tentar pode? Pode. Se vier, se você não viu, você vai ter certeza que você não viu ou que é uma dificuldade do método? Já parou para pensar nisso? Sempre a gente tem que ter essa discussão.
eu vou tentar fazer e aí eu não vi, que tipo de informação eu passo? Olha, eu não vi porque não dá para ver ou eu não vi porque eu acho que não tem. E aí a gente pode se complicar. Então, idealmente, as pesquisas hoje ainda mostram que tem que ser feito no aparelho de 3 Tesla. Ah, mas eu tenho um e-mail muito bom que dá para ver. Eu também tenho. Eu já vi em aparelhos de um e-mail muito bem no Nigrossom. Ótimo. É o tipo da coisa que, assim, quando a gente vê, tudo bem, você tem certeza que você está vendo. Quando a gente não vê, você vai ficar em dúvida se realmente você não está vendo. Esse é que é o grande problema. Eu nunca sei se isso é sensibilidade, especificidade, valor positivo ou negativo, mas é exatamente sobre isso que é a conversa do nigrosoma. Se ele tá lá branquinho, bonitinho, show de bola. Se ele não tá, sempre pode ser o nosso olho que não tá vendo ou a nossa máquina que não teve capacidade de identificar. Fora todas as possibilidades de variação anatômica que ele tem. Pois é, ainda tem que considerar isso como uma variante. As possibilidades de pequenas variações anatômicas, possibilidades de variações de máquina para máquina, uma com mais sensibilidade de identificação, outra com menos sensibilidade. Então, tudo isso está no mesmo pacote. O que é importante aqui? Se eu estou vendo um nigrossoma normal, eu já posso colocar o tremor como um tremor essencial, um tremor induzido por droga, um tremor de outra causa. Quando eu não vejo o nigrosoma, quando ele está anormal, eu vou ter a doença de Parkinson, mas eu vou ter todas as síndromes parkinsonianas-like. Então, isso aqui é importante para você que acha que fala assim, não sei se é uma atrofia de múltiplos sistemas ou um Parkinson, vou pedir o nigrosoma. Vai se dar bem? Não vai. Você vai conseguir diferenciar esse grande bloco desse. Mas aqui tem que ser no talento. Vai ter que ser realmente com um exame clínico mais minucioso. Vai ter que ser olhando a ressonância do talento, para ver se você consegue identificar pequenas alterações que são típicas de cada doença. A gente não vai falar das doenças aqui uma por uma, mas a gente sabe que a atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, se ela está mais numa localização, se ela está mais em outra, se ela é mais cerebelar, a atrofia, a paralisia supranuclear progressiva, tudo isso tem outros achados dentro da ressonância magnética, mas podem ser tardios demais. E você quer tratar o paciente logo lá no início, da maneira correta. A gente sabe que muitas drogas para o Parkinson não vão resolver as síndromes parkinsonianas-like. Então, tem que ser no talento e, infelizmente, a grande maioria das ressonâncias vai sair frustrantemente normal. Normal, entre aspas, pode sair com alterações próprias da idade, pode sair com atrofia cerebral, pode sair com algumas outras alterações mais clássicas que a gente encontra no paciente com mais idade, mas a presença ou não do nigrossomo, a ausência do nigrossomo, né, não vai te dar esse diagnóstico diferencial, tá certo? Então, aqui, só para a gente entender como ele pode ser visto, e aí aqui a gente está falando das síndromes da doença de Parkinson mesmo, né? E aí, quando você olha o PSP, você vai olhar também o tronco cerebral para ver se tem atrofia, o sinal do pinguim, ou o sinal do beija-flor, aquela atrofia ali do teto encefálico. Quando você olha a atrofia de múltiplos sistemas do tipo cerebelar, você tem o hot cross burn, que é aquela cruz, né, no meio da ponte, uma ponte muito fina, aquela barriguinha da ponte que a gente vê no plano sagital fica muito retificada, tanto em um quanto em outro, mas o slit sign putaminal, que mostra exatamente a redução volumétrica do putame, aquela linhazinha hiperintensa que fica no T2. Então, para todas essas investigações, é interessante a gente ter um T2 fino da região dos núcleos da base, ou então fazer um DP. O DP real, o espinheco, é uma sequência demorada, que leva 5 minutos, muito artefatuosa, porque ele dá muito artefato nos vasos, mas pode ser bastante interessante para você correlacionar exatamente com achados muito sutis e que não são tão precoces assim das síndromes parkinsonianas-like. E a atrofia aqui parietal e cerebelar, quando a gente tem a degeneração córtico-basal. Enfim, isso são achados paralelos, mas o nigrossomo vai estar ausente neles todos. Então a gente não usa nigrossomo para fazer essa diferenciação. Vai ser basicamente para diferenciar principalmente do tumor essencial e induzido por droga. E como é que eu vejo o nigrossomo? Então, aqui é um exemplo de demência de corpos de Lewis, e aí a gente está falando de demência, e agora você estava falando de alteração de movimento. Vamos lembrar que a demência do corpo de Lewis tem a mesma via de doença da doença de Parkinson. Então, os corpinhos se acumulando em regiões diferentes, um vai dar demência, o outro pode dar alteração mais relacionada
a motricidade, como na doença de Parkinson, mas de qualquer jeito, como eles seguem a mesma via fisiopatológica de lesão, a gente não vê o nigrosoma também. Isso pode ser uma informação que te ajuda, por exemplo, a diferenciar demências e colocar a demência de Lewis dentro de um pacote onde a gente não vai ver no Alzheimer, porque aqui, ó, no Alzheimer Disease, a gente está vendo que tem o nigrosoma. Então, como eu vejo isso? Todo mundo está entendendo aqui que a gente está numa sequência fina e estamos olhando o mesencéfalo, orelhinha do Mickey. Aqui é aquela faixa preta, né, que a gente vê grosseiramente no SWI, quando ele é feito mais grosso, bem no meio do pedúnculo cerebral, e determina o que a gente chama grosseiramente de substância níquel. E quando você vê todo pretinho, provavelmente você perdeu o nigrosoma. Quando a gente vê uma linha hiperintensa nessa parte mais inferior, né? Inferior não, como é que eu vou descrever aqui? Mais posterior da substância negra, você vê que o nigrosoma está presente, que são as células que morrem quando você tem as doenças de Parkinson ou parkinsonianas-like. Então, quando ele aparece assim bem bonitinho, é o sinal da cauda da andorinha, né? A gente imaginar que aqui é o corpinho da andorinha, aquela cauda bifurcada assim, é exatamente isso que a gente vê no livro. Nem sempre a gente vê na prática, às vezes a gente vê de um lado, não vê do outro, fica confuso. Às vezes vai ficar em dúvida se está vendo, como a gente está aqui, ó. Aqui você ainda consegue ver uma perninha na frente, então você define um triângulo. Aqui fica difícil de você definir porque a perninha não está aqui. Então isso confunde um pouco e aí você pode achar que aqui não tem nigrosoma e é complicado mesmo. Identificar o nigrosoma e ter certeza que ele está ali muitas vezes é difícil e isso é uma curva de aprendizado. Então o desafio dessa aula é todo mundo começar a olhar nigrosoma quando for possível, mesmo que não tenha indicação. Tá? Fez a sequência? Vamos lá olhar o nigrosoma. Não sei o que falar, tudo bem, mas começa a testar seu olho, porque isso vai variar de máquina para máquina e pode ser mais fácil de ver, como nesse caso, mais difícil de ver, como nesse caso. Ou essa heterogeneidade, de um lado a gente vê melhor, de outro a gente vê pior. E aí, tem doença? Não tem? É unilateral? Problema? É complicado. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de várias máquinas, o 1,5 que eu falei que é mais difícil da gente ver, ó, mas dá para ver aqui. As duas perninhas, a caudinha da andorinha e o hipersinal aqui no meio. Aqui a gente não vê, tá tudo preto. Aqui de novo, ó, é um 3 Tesla da Siemens. A gente vê o hipersinal aqui, aqui difícil, aqui não vê, tá bem pretinho, uma língua preta bem mais fácil de ser identificada. Aqui no Skyr é um outro 3 Tesla da Siemens, difícil da gente ver aqui desse lado, ó. Você só vê uma linguinha preta aqui para frente, mas não configura perfeitamente o triângulo. Desse lado aqui fica mais fácil. Aqui a gente vê aquele borrão preto único. E no Ativa, que é um Philips, a gente vê aqui também bem bonitinho, perfeitamente. E aqui a gente já vê tudo preto. Então, além de variar de máquina para máquina, pode ter uma variação anatômica intrínseca de cada paciente, o que vai deixar as coisas um pouco mais difíceis. Né? Aqui a gente está vendo ó, vários tipos de variação anatômica. Então, esse mais compridinho, esse aqui bem curto. Nesse lado aqui a gente fica em dúvida, nesse lado aqui fica mais fácil. Esse aqui, bem estranho, porque aqui você não consegue definir porque não tem a perninha da frente. Aqui tem. E esse aqui brilha bastante dos dois lados, fica um pouco mais fácil. Então, assim, lembrar que eles falam, né, que pode ser ovoide, como esse aqui, um aspecto de banana, um aspecto triangular, que é o mais clássico, e mesmo no paciente que é mais jovem, que a substância negra ainda não está tão preta, esse contraste pode ficar mais difícil de ver. E aí a gente vai olhar para assim, ah, nossa, o jovem não tem nigrosoma? Não. A gente precisa sempre de contraste para ver melhor uma lesão, uma alteração ou uma estrutura em relação a outra. Então pode ser que fique mais difícil de a gente ver no paciente mais jovem, porque isso aqui é menos preto. Concorda que aqui é muito menos preto que aqui? E que vai ficando mais preto ao longo do tempo, exatamente porque a gente vai tendo também esse depósito característico de ferritina e hemisterina em estruturas nobres do cérebro, que a gente já sabe que é uma evolução normal da fisiologia cerebral, que não está necessariamente implicada em doença. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre o nigrosoma. Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Você viu quantas vezes eu falei? Aqui tá difícil de ver. Aqui tá difícil de ver. Aqui a gente vê bem de um lado e não vê do outro. Porque é difícil. E porque você tem que fazer a sua construção de conhecimento. Você tem que entender como a sua máquina se comporta e como você vai aprender a interpretar. Isso para quem recebe vários exames, por exemplo, o médico, né, que está lá, prescritor, que recebeu o exame,
é mais complexo ainda, porque ele vai ter que ter uma gama maior de tentar identificar vários padrões de SW, dependendo do exame que ele receba. Mas é importante a gente entender as dificuldades do método, dificuldades de execução e dificuldades de interpretação. Pode vir um laudo com aquela frase dúbia, pobremente identificado, e aí você não te ajudou, mas realmente às vezes não ajuda porque a gente tem essa dificuldade de identificação e existe essa curva de aprendizado que vai ser feita ao longo do tempo. Então, o desafio está lançado, começa a ver, começa a treinar seu olho e depois eu vou querer saber, me coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando de como tá fácil ou difícil ver o negrosoma nos exames, combinado? E se você gostou, já deixa a sua curtida aqui, não deixe de se inscrever no canal, é super importante. Quanto mais gente aqui, mais informação a gente consegue passar, mais informação boa é disseminada aí na rede, é disso que a gente precisa.